Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre os Cavaleiros do Apocalipse, porque muitas pessoas não sabem, mas eles não aparecem apenas nos selos, eles aparecem também nas trombetas. Aí nesse vídeo eu quero estar falando sobre eles. Quero estar tentando dar um resumo, porque teve vários vídeos meus que eu fiz falando sobre isso, só que agora eu quero estar dando um resumo. Eu vou estar em Apocalipse 6, do 1 ao 8, olha o que fala. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, eu vi o primeiro dos 4 viventes dizer como estouro de um trovão: Vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco, deram-lhe uma coroa, e ele partiu vencedor e para vencer ainda. O cavalo branco simboliza a falsa paz, é o anticristo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer: Vem. Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram também uma grande espada. O cavalo vermelho é a guerra. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizer: Vem. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 viventes que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho não cause prejuízo. No caso, em algumas passagens fala quanto ao azeite, o azeite e o vinho. No caso aqui é por causa do partido do pão, para fazer até o chavinho. Em 1 Coríntios fala sobre isso. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia: Vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Em algumas bíblias está amarelo, mas é esverdeado. É a morte. Seu montador chamava-se a morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O cavalo esverdeado é a morte, é a peste. Você pode ver que nele, fala que foi dado poder sobre a quarta parte da terra. 1/4 é 25%. No caso, 25% da terra morre pela peste. E na peste, para que fosse exterminado pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Na peste está todos os demais. Está a espada, está a fome, está a peste e está as feras da terra. No cavalo esverdeado que é a peste, está tudo. E no caso, 1/4 da terra é atingido por ele. 1/4 é 25%. No caso, 25% da terra é ferido pela peste. E nela está a espada, a fome, as feras da terra e as doenças. No caso, muitos não sabem, mas a fome, a peste e a espada também aparecem nas trombetas. Se lemos Apocalipse 9, do 13 ao 15, Apocalipse 9, do 13 ao 18, muitas pessoas já acham que é apenas 1/3 da humanidade que é ceifada, mas não é. Apocalipse 9, do 13 ao 18, são 2/3. É que muitas pessoas não percebem. Apocalipse 9, do 13 ao 15 é 1/3, e Apocalipse 9, do 16 ao 18 é outro 1/3. São 2/3. Muitas pessoas acham que é 1/3 só, mas não é. É 2/3. E um dos terços e nesses 2/3, as pessoas são atingidas pela fome, pela peste e pela espada. No primeiro 1/3 é 1/3 pela fome e pela peste, e no segundo 1/3 pela espada. Vou estar no Apocalipse 9, do 13 ao 18. Primeiro Apocalipse 9, do 13 ao 15. E o sexto anjo tocou. Ouvi então a voz que provém dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de El. E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: Liberte os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora de um mês foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Aqui fala, eles foram libertos para matar uma terça parte dos homens. Só que muitas pessoas... Tanto é que em Apocalipse 9, do 13 ao 15, ele fala: liberta os 4 anjos. Ele não fala liberta os 4 ventos. Porque tem algumas passagens no livro de Apocalipse que fala que os anjos estão segurando os 4 ventos. E em Apocalipse 9, do 13 ao 15, as pessoas acham que eles liberam os ventos. Mas na verdade não são os 4 ventos que eles liberam, são os 4 espíritos. Que são os 4 anjos, né? Por isso que Apocalipse 9, do 13 ao 15 fala: liberta os 4 anjos. Porque não são 4 ventos, são 4 espíritos. E espíritos são anjos. Por isso que Apocalipse 9, do 13 ao 15 fala liberta os 4 anjos. Não fala liberta os 4 ventos.
E no caso, Apocalipse 9, do 3 ao 15, é um texto pela fome e pela peste. Muitas pessoas não sabem, mas é um texto pela fome e pela peste. Para descobrirmos, devemos ler Zacarias. Zacarias 6, do 1 ao 7, mostra quem são os anjos que estão em Apocalipse 9. Em algumas passagens fala ventos, né? Mas são os anjos. O Apocalipse, Zacarias 6, do 1 ao 7, é o que fala. Levantei novamente os olhos e vi, eis 4 carros que saíam dentre 2 montanhas. As montanhas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo cavalos pretos, no terceiro cavalos brancos, e no quarto cavalos malhados, vigorosos. Esses cavalos malhados são os cavalos verdeados. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, que são eles? E o anjo respondeu-me, estes são os 4 ventos do céu. Em algumas Bíblias fala que são os 4 espíritos. Nas Bíblias evangélicas fala que são os 4 espíritos. Que saem depois de terem estado diante de toda a terra. Onde estão os cavalos pretos saem para o norte. Os cavalos brancos saem atrás deles. Na Bíblia, Jerusalém não fala para onde vão os cavalos brancos, mas na King James e na evangélica fala. Ele também fala para onde vão os vermelhos. E os malhados saem para a terra do sul. Na Bíblia, Jerusalém só fala dos cavalos, para onde vão os cavalos pretos e os esverdeados. No caso aqui está malhados, né, na de Jerusalém. Vigorosos eles saem impacientes por percorrer a terra, e decide percorrer a terra. E eles percorreram a terra. No caso de Jerusalém fala que os cavalos pretos vão para o norte e os malhados, que são esverdeados, vão para o sul. Ele não fala para onde vão os cavalos brancos e os vermelhos. Na King James e na Bíblia evangélica mostra para onde eles vão. E no caso aqui mostra que os 4 ventos, que são os 4 espíritos, em algumas Bíblias fala que são os 4 espíritos, mas Jerusalém fala que são os 4 ventos. Aqui em Zacarias 6 mostra o que eles são. São os cavalos do Apocalipse. Só que no caso, em Apocalipse 6, é um cavalo só. Em Zacarias 6 são vários cavalos. Muitas pessoas acham que os cavalos de Zacarias 6 são os mesmos de Apocalipse 6. São os mesmos, é a fome, a peste e a espada, mas em Apocalipse 6 é um cavalo só. Em Zacarias 6 são vários cavalos. Em Zacarias 6, eles estão representando as trombetas. Em Apocalipse 9, a 6ª trombeta. Um texto morre pela fome e pela peste. São esses ventos, são os espíritos, né? Porque não são ventos, são espíritos, são anjos. E eles são a fome e a peste, porque na peste está a espada. Na peste tem a espada, a fome e as feras da terra. Na peste tem tudo. No cavalo esverdeado. E no caso, para entendermos Apocalipse 9, devemos ler Zacarias 6. Ele fala quais são os 4 ventos. Em algumas Bíblias está 4 ventos, em outras 4 espíritos. Mas o certo é que são anjos. Espíritos são anjos. Em Hebreus 1,14 mostra isso. Espíritos são anjos. Anjos são espíritos. E no caso, por isso que em Apocalipse 9, do 3 ao 15, fala só dos 4 anjos. Não fala só dos 4 ventos. Porque os 4 ventos são os 4 espíritos. São anjos. Apocalipse 9, do 3 ao 15 fala: uma dessa parte é morte pela fome e pela peste, que são esses 4 espíritos, 4 anjos. É a fome e a peste. E depois, se continuarmos lendo, Apocalipse 9, do 16 ao 18, fala que um terço de novo morre pela espada. Muitos acham que é apenas um terço, mas não é. É 2 terços. Aí em Apocalipse 9, do 16 ao 18, ele já pula. Ele já vai para o outro um terço, ó. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Eu vi bem seu número. Na minha visão, os cavalos dos cavaleiros tinham esse aspecto. Vestiam um coraça de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão. De sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre. A terceira parte dos homens foi morta por causa desses 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Tanto é que é diferente. Ó. Em Apocalipse 9, 18 fala que eles morreram pelo o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Em Apocalipse 9, 15 fala que os 4 anjos estavam prontos para a hora de um mês e foram libertos para matar a terceira parte dos homens. Em Apocalipse 9, 15 fala que os 4 anjos foram libertos para matar uma terceira parte dos anjos. Em Apocalipse 9, 18 fala que uma terceira parte morreu pelo fogo, fumaça e enxofre. Pela espada.
Muitas pessoas confundem. Acham que é apenas um terço, mas são 2 terços. Um terço pela fome e pela peste e um terço pela espada. Para entendermos, devemos ler Zacarias. Zacarias 6. Porque aí mostra quem são os 4 ventos. No caso, os 4 espíritos, os 4 anjos. Tanto é que os 2 terços morrem pela fome, pela peste e pela espada, que são os cavalos que estão em Zacarias 6. É os mesmos que estão em Apocalipse 6, é a fome, a peste e a espada, mas em Apocalipse 6 é um cavalo só. Em Zacarias 6 são vários cavalos. Muitas pessoas acham que é um terço só, em Apocalipse 9, do 13 ao 18. Do 13 ao 19, no caso, mas são 2 terços. Para vermos, devemos ler Zacarias de novo. Zacarias 3 mostra que são 2 terços, e não é um terço só. Zacarias 13, 8. E acontecerá em toda a terra o oráculo de algo, que 2 terços serão exterminados, e outro terço será deixado nele. Muitas pessoas acham que essa passagem vale para Israel e Judá, porque no passado Israel e Judá foi atingida pela fome, pela peste e pela espada. Eles desobedeceram a lei do autismo e vieram esses castigos. Esses castigos vêm quando não obedecem a lei. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala os castigos que vêm caso não obedeça a lei, as maldições. E lá está a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. No caso, para Israel e para Judá veio. E muitas pessoas acham que essa passagem aqui está falando de Israel e Judá, mas não é só para Israel e Judá, não. Ezequiel 5,12 mostra que em Jerusalém e Judá, um terço morreu pela fome e pela peste e um terço pela espada. Mas não é só para Israel e para Judá. 1 Coríntios 10:13. Tudo que aconteceu no passado é só mesmo o que haveria de vir. Eclesiastes 9. Nada novo debaixo do céu. O que aconteceu, volta a acontecer. No passado, um terço de Judá morreu pela fome e pela peste e um terço pela espada. No caso de Jerusalém, Judá. No futuro, um terço morre pela fome e pela peste e um terço pela espada. Em Zacarias 13, 8 mostra que são 2 terços. Muitas pessoas, quando lê Apocalipse 9, do 13 ao 19, acham que é um terço só, mas não é. É 2 terços. Um terço pela fome e pela peste e um terço pela espada. São os cavalos que estão em Zacarias 6. Os 4 espíritos, os 4 anjos. E muitas Bíblias falam os 4 ventos, né? Mas são os 4 anjos. E no caso, a fome, a peste e a espada aparecem nos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e aparecem nas trombetas, os 4 anjos. A fome, a peste e a espada. Eles aparecem 2 vezes. Só que muitas pessoas não percebem. Só que eles aparecem também de novo nas trombetas. E também as pragas do Egito. Aparece em Apocalipse a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito. Em Êxodo 15:26, olha o que fala em Êxodo 15:26. Depois ele disse: se ouvires atento a voz de Yahweh, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se der ouvido aos seus mandamentos, e guardar todas as suas leis, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahweh, aquele que te restaura. O Altíssimo falou: se eles obedecessem a lei, nenhuma das enfermidades que veio sobre os egípcios viriam. Se você ler as trombetas e as taças, você pode ver que algumas das pragas do Egito aparecem nas trombetas e nas taças. A água vira sangue, aparecem úlceras, caem pedras do céu, aparece o sol e a lua escurecem, trevas. Algumas das pragas do Egito aparecem nas trombetas e nas taças. E por quê? Êxodo 15:26. Se não obedecer a lei, vem as pragas do Egito. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Porque assim vem as pragas do Egito, vem a fome, a peste e a espada. Em 1 Tessalonicenses 5:9, o Altíssimo fala. O apóstolo Paulo fala, né? Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. O nome do Altíssimo, o nome do Salvador, vem do hebraico. Só que o maligno fez. Tirou o nome do Salvador, tirou o nome de Yahshua e fez as pessoas irem após outro. Em que as pessoas estão indo hoje em dia? Elas estão indo após o Deus Sol de Constantino, Jesus. O nome Jesus vem do latim Jesus. E se você pesquisar o significado de Jesus, se você for no Google Tradutor, colocar do latim em português, ou então pesquisar separado o significado de E e de SUS. Pesquise, irmão, para você ver o que significa. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador não vem de Roma, vem do hebraico. Sabe como a maligno fez? Fez as pessoas irem após outro. Tirou o Yahshua e fez as pessoas irem após outro. Fez as pessoas irem após Jesus. 1 Tessalonicenses 5:9. Eu não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. É o que acontece. O maligno tirou o Yahshua e o que ficou para nós? Ficou a ira. E o que provoca a ira? Romanos 4:15. Eu já li essa passagem várias vezes.
mas ela é fácil de entender. É uma linha só, mas dá para entender. Romanos 4,15 mostra o que provoca a ira. Ó, mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei não há transgressão. O que provoca a ira é desobedecer à lei. Foi isso que Marinho fez. Tirou o Salvador e fez as pessoas ficarem embaixo da lei. Por quê? Porque o que a lei produz é a ira. 1 Tessalonicenses 5,9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Almas. Por isso que Apocalipse 12,9 fala que Marinho tem a capacidade de enganar a terra inteira. Ele enganou a terra inteira. Algumas Bíblias falam que ele tem a capacidade de enganar a terra inteira. E outras falam que ele enganou a terra inteira. Você lembra de Jerusalém? Olha como está de Jerusalém. Apocalipse 12,9 fala que é o sedutor da terra inteira. Aquele que seduz, aquele que engana, a serpente. Como ele enganou Eva. Apocalipse 12,9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo, Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Na Bíblia de Jerusalém fala sedutor de toda a terra habitada, enganador de toda a terra. Sedutor, que engana. Foi o que ele fez com Eva. Seduziu ela e enganou ela. Falou que podia comer do fruto e que se comesse eles não iam morrer. Ele enganou, porque eles morreram. Apocalipse 12,9. Foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Êxodo 15:26 fala, se não obedecer à lei, e as pragas do Egito. Por isso que elas estão nas trombetas e nas taças. E também está a fome, a peste e a espada. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala os castigos que vêm caso não obedeça à lei, as maldições. E a fome, a peste e a espada também estão nelas. Por isso que a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito estão no livro de Apocalipse. Nos selos, nas trombetas e nas taças. E apesar de tudo, em Apocalipse 9, do 20 ao 21, o Altíssimo mostra que as pessoas estão desobedecendo à lei. Porque ele fala que, apesar de todos esses castigos virem, a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito, as pessoas ainda vão continuar desobedecendo nas trombetas e nos selos. Elas vão continuar invocando os nomes dos ídolos, que são demônios, e desobedecendo a lei. Apocalipse 9, do 20 ao 21 mostra isso, olha o que fala. Os outros homens que não foram mortos por estes fazeros não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar os demônios. Em Salmo 106, do 36 ao 37, fala que os israelitas sacrificavam as crianças para os demônios. E se você ler Jeremias 19,5, fala que ele sacrificava as crianças para Baal. E se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal. Então, eles não pararam de adorar os demônios. Que demônios? Baal. Senhor significa Baal. Você pode pesquisar em vários dicionários bíblicos. Deus significa Zeus. Pode pesquisar, se você pesquisar o significado de Zeus, mostra que Deus significa Zeus. O nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador não vem de Roma, vem de hebraico. O nome do Salvador é Yahshua. Por isso que ele fala, não pararam de adorar os demônios. Senhor, que significa Baal. Deus, que significa Zeus. Entre vários outros. Ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. A lei do Altíssimo fala para não roubar, não matar, não dar falso testemunho, não respeitar pai e mãe, não cobiçar as coisas do próximo. Aqui em Apocalipse 9:21 fala que eles continuam desobedecendo a lei, matando, roubando, desobedecendo a lei. Apocalipse 9, do 20 ao 21 mostra que eles estão desobedecendo a lei. Marinho fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Mesmo apesar de vir todos esses castigos, a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito, ainda assim eles vão continuar desobedecendo, fazendo mal, desobedecendo a lei e invocando o nome dos ídolos, dos demônios. Senhor, que significa Baal, Deus, que significa Zeus. Em Atos 14, quando o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo chega na Grécia, eles acham que o apóstolo Paulo e Barnabé eram... Eu acho que é Barnabé. Eles acham que o apóstolo Paulo e Barnabé eram deuses. Falaram que Barnabé era Zeus e que o apóstolo Paulo era Hermes. Aí queriam fazer uns sacrifícios para eles, em homenagem a Zeus. E se você ler 1 Coríntios 10:20, fala que o que as pessoas sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. Por isso que quando eles chegaram na Grécia, queriam fazer sacrifícios para eles, achando que eles eram Zeus. Porque eles sacrificam, Zeus é um demônio. Os ídolos sacrificam para os demônios. E Zeus é um demônio. Assim como Baal.
Por isso que Apocalipse 9:20 fala que eles vão continuar invocando o nome dos ídolos, dos demônios. Deus significa Zeus, Senhor que significa Baal, entre vários outros. Por isso que no livro de Apocalipse, nos selos, nas trombetas e nas taças, tem a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. O maligno pegou as pessoas pela mentira, fez elas ficar embaixo da lei e desobedecer. Estamos na graça, somos salvos pela fé em Yahusha. Estamos na graça através de Yahusha. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:9 fala, Yahweh não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahusha. Somos salvos por meio de Yahusha, pela fé em Yahusha. Olha o que o maligno fez, tirou o nome de Yahusha. Tirando Yahusha, o que fica? Fica a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. E o que provoca a ira? Desobedecer a lei. Romanos 4:15. O maligno transfere pontos. O maligno pegou as pessoas para a mentira. Em Apocalipse 8:13 fala sobre os 3 ais. Para quem não sabe, o primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta, que são os 2 terços que são ceifados, um terço pela fome, pela peste, um terço pela espada. E o terceiro ai são as 7 taças. Apocalipse 8:13 é o que fala. Então vi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos restantes do toque das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. As 3 últimas trombetas são os 3 ais. A quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta é o segundo ai, e a sétima trombeta, se você ler a sétima trombeta, estão as 7 taças. As 7 taças são o terceiro ai. Em Apocalipse 9, do 1 ao 3, fala sobre o primeiro ai. Apocalipse 9, do 1 ao 3. O quinto anjo tocou, vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi entregue a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e dela subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros, por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante dos escorpiões da terra. Em Apocalipse 9:12 fala que esse é o primeiro ai. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Só que aí o segundo ai não aparece na sexta trombeta, aparece em Apocalipse 11, nas 2 testemunhas. Mas aquele segundo ai, que está em Apocalipse 11, o segundo ai que aparece em Apocalipse 11:14, vale para a sexta trombeta. Ela é o segundo ai. E o terceiro ai nem fala. Mas o terceiro ai são as taças. Muitas pessoas também acham que o livro de Apocalipse, os selos, as trombetas e as taças acontecem juntos. Por exemplo, é aberto um selo, aí as pessoas acham que na hora que abre um selo, toca a trombeta e derrama uma taça. Mas não é junto. Tanto é que confunde, porque nas trombetas e nas taças tem, por exemplo, as águas viram sangue. Mas nas trombetas é um terço das águas que viram sangue. E nas taças é o mar inteiro que vira sangue. Nas trombetas é um terço. Muitas pessoas confundem, acham que elas são juntas, mas não são. É separado. Primeiro são os selos, depois as trombetas e depois as taças. Tanto é que confunde, né? Porque em Apocalipse 6 está a fome, a peste e a espada, os cavaleiros do Apocalipse, e nas trombetas em Apocalipse 9 aparece eles de novo. A fome, a peste e a espada. Um texto pela fome, pela peste, um texto pela espada. Muitas pessoas acham que é junto, mas não é. Para descobrirmos a ordem, devemos ler o livro de Josué. E Josué 6 mostra a ordem. Josué 6, do 1 ao 5, é mais bem resumido, mas tem muitos colchetes, e colchetes são acréscimos. Mas em Josué 6, do 1 ao 5, dá para entender melhor. Só que caso não... Em Josué 6, do 11 ao 16, também fala sobre... Fala o que fala em Josué 6, do 1 ao 5, mas... No caso também em Josué 6, do 11 ao 16, tem alguns colchetes, mas só que tem menos colchetes. Em Josué 6, do 1 ao 5, tem mais colchetes. É porque eles tentaram resumir o que está em Josué 6, do 11 ao 16. Eu vou estar lendo Josué 6, do 1 ao 5, porque é mais fácil de entender. Fala a ordem dos selos, das trombetas e das taças. Josué 6, do 1 ao 5. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos. Ninguém podia sair nem entrar. E Yahweh disse então a Josué: Vem, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade. Otis mandou dar primeiro uma volta, que representa o sétimo selo, que tem as 7 trombetas. Cercando uma vez, e assim fareis durante 6 dias. Durante 6 dias. Primeiro eles dão uma volta, que representa o sétimo selo, que tem as 7 trombetas. Aí eles dão 6 voltas,
que são as 6 trombetas. As 6 primeiras trombetas. E na sétima volta vai falar, na sétima volta eles dão 7 voltas, que representa 7 taças, porque na sétima trombeta, que é a sétima volta, tem as 7 taças. Ó. 7 sacerdotes levaram diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No sétimo dia os rodeará a cidade 7 vezes. Sétimo dia, a sétima trombeta, 7 voltas, que são 7 taças. E os sacerdotes tocaram a trombeta, e quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, todo o povo lançará um grito de guerra, e as mulheres da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Eles dão primeiro uma volta, que representa o sétimo selo, que tem as 7 trombetas. Depois eles dão 6 voltas, que são as 6 primeiras trombetas. E na sétima volta, que é a sétima trombeta, eles dão 7 voltas, que são 7 taças, porque na sétima trombeta estão as 7 taças. Em Josué 6 dá pra ver a ordem. Josué 6 do 1 ao 5 ou do 11 ao 16, dá pra ver a ordem dos selos, das trombetas e das taças. Muitos acham que é junto, mas não é. É separado. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. O que ele está dando um resumo de... No caso, falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre a fome, a peste e a espada. O que ele está dando um resumo, né? No caso que... Para mostrar que a fome, a peste, a espada e as pragas do Egito estão no livro de Apocalipse. Mostrar por quê. Está dando um resumo do porquê está, né? E falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Porque tanto nos selos como nas trombetas aparece a fome, a peste e a espada. E nas trombetas e nas taças estão algumas das pragas do Egito. É o que ele está dando um resumo. Porque teve outros vídeos que eu fiz falando sobre isso, mas ficaram um pouco grandes. É nisso que ele está dando um resumo. E mostrando que os cavaleiros aparecem nos selos e nas trombetas. Só que no caso, nos selos é um cavalo só. E nas trombetas são vários cavalos. São os cavalos que estão em Zacarias 6, as trombetas. É o que ele está dando um resumo, mostrando o que o maligno fez, né? Porque o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. E por conta vem esses castigos. Levítico 26 e Deuteronômio 28 mostra que se não obedecer a lei, vem a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. E foi o que o maligno fez. No passado também veio para Israel e para Judá a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. Eles desobedeceram e veio esses castigos. E Ezequiel 5 mostra que... Ezequiel 5:12 mostra que para Judá e para Jerusalém veio a fome, a peste e a espada. E em Ezequiel 6 mostra que para Israel veio a fome, a peste e a espada. E se você ler... É que na King James não mostra, mas na Bíblia de Jerusalém não mostra, mas na King James mostra. Se você ler Amós 4:10 na King James, na de Jerusalém está diferente. Mas na King James mostra que veio para Israel algumas das pragas do Egito. O Amós 4:10 na King James. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens a fio de espada. E permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisse vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas, em vossos acampamentos. Mesmo assim não refletiste nem voltaste para mim. Apontei. Eles castigaram eles, mas mesmo assim eles não voltaram. É o que vai acontecer. 1 Coríntios 10 no texto. Tudo que aconteceu no passado é sombra do cavaleiro divino. O Altíssimo vai mandar os castigos, a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito. E mesmo assim vão continuar invocando o nome dos ídolos, dos demônios e fazendo mal. Apocalipse 9, do 20 ao 21, mostra isso. Eu li a King James em Amós 4:10, porque nela mostra que vem algumas das pragas do Egito. Na de Jerusalém, que é a que eu estava lendo, nela está diferente. Nela não dá para ver que vem as pragas do Egito. Olha como está em Jerusalém. Amós 4:10. Eu vos enviei uma peste como a peste do Egito. Fala que enviou peste. Mas na King James fala que enviou algumas das pragas do Egito. Na King James, nessa passagem, Amós 4:10, é mais fácil de entender. Mostra que Israel foi atingida por algumas das pragas do Egito. Não só Israel, como Judá também. Nesse caso, nessa passagem, na King James dá pra entender melhor. Eu costumo usar sempre nos vídeos a Bíblia de Jerusalém, porque ela é mais confiável. Mas é sempre bom ter outras. No meu caso, eu uso a King James e a de Jerusalém. Fica aqui esse estudo para vocês, irmãos. Ele está dando um resumo do porquê de Apocalipse ter a fome, a peste, a espada e algumas das pragas do Egito, e que ele está falando sobre os cavaleiros do Apocalipse. Era isso que eu queria estar mostrando para vocês, irmãos. Que eu esteja com todos vocês.